Olá, Emanuel aqui. Hoje eu vou fazer uma continuação do último vídeo. Se você não viu, eu vou deixar o link do vídeo anterior, que eu comecei fazendo uma escada linear e hoje vou trabalhar uma escada subindo em espiral. A ideia é bem similar, só vai precisar de algumas configurações aqui para a gente ajustar, além de fazer a questão da distância entre os degraus aqui. Eu adicionei um cálculo a mais aqui para a gente conseguir fazer essa rotação e também precisei fazer alguns ajustes aqui de posicionamento do nosso degrau. Aí eu vou começar montando eles separados, só mostrando a ideia, e depois criar um HDA juntando os dois. Então vamos expandir nossa ferramenta para permitir esses dois tipos de escada. Vou criar um Geometry e trabalhar na escada espiral aqui. Agora eu vou trazer um box, vou colocar algumas configurações aqui no box e também trazer o null para ser o nosso controller, para a gente já ter aonde controlar. Vou criar o setup e explico o que eu fiz aqui. Bem, adicionei o nosso controller, aí já para guiar a altura, profundidade e largura aqui, eu defini os padrões deles. Aqui no nosso controller eu adicionei 3 floats para guiar o width, height e depth, que aí é a altura, largura e profundidade. Defini os padrões para cada um desses parâmetros e apliquei aqui. Agora eu só vou copiar esses parâmetros e jogar no nosso box. O box aqui eu testei alguns valores só para ter uma ideia inicial de quais valores utilizar para cada degrau aqui, e eu fiz a fórmula aqui de copy parameter page relative reference divididos por 2, para quando a gente altera aqui, ele só altere para um sentido só. Então, quando a gente copia o parâmetro aqui, cola e divide por 2, a gente está forçando que a base sempre fique ali na origem. Agora eu só vou copiar o parâmetro aqui do width e dar um page relative reference. Só cuidado se a gente colocar com o cursor do mouse aqui selecionado, pronto para a gente digitar, ele vai manter. Se a gente só clicar e page relative reference, ele sobrescreve. Então vamos. Aí caso você clique e page relative reference, você só deleta aqui e aperta enter, vai dar certo também, mas aqui a gente ir clicando direto e ele sobrescreve o que está aqui. Agora vamos criar a nossa linha, que é o node line. Vou colocar alguns pontos aqui e nesse eu vou começar criando o nosso attribute wrangle aqui. Vou apertar esse botão aqui, a gente vai ver os pontos criados, gerados aqui. E a primeira coisa que eu vou criar vai ser definir a altura para cada ponto. Agora eu vou criar o código e já eu explico ele.
é exatamente a mesma linha que a gente criou no último vídeo. A diferença aqui é que eu utilizei o mais um aqui, o gap, porque o que eu fiz ali foi copiar aqui e dar um Page Relative Reference para garantir que cada degrau tem a mesma altura aqui. E eu só adicionei uma soma aqui entre parênteses aqui. Eu coloquei um mais gap aqui, um canal com que permite a gente criar um espaçamento. Agora eu vou trazer um copy to points, pegar o nosso degrau base e copiar ele nos pontos que a gente criou. E com isso a gente pode adicionar um gap entre eles aqui. Sem o gap a gente está deixando ele no espaçamento exato da espessura de cada degrau aqui, e isso aqui nos permite adicionar um espaçamento entre eles. E mais uma vez, só explicando o código, esse atributo wrangle ele funciona como um for rodando para cada ponto. Como a gente está aqui runs of points, então para o ponto 0 aqui ele vai calcular a posição. Para o ponto 0 a gente puxa o ID desse ponto aqui e multiplica pelos valores aqui, no caso da altura que a gente está trabalhando. O ponto que tem o ID 0 ele vai multiplicar, então ele sempre vai estar na origem. Aí o ID do ponto 1 que é aqui, aí ele vai multiplicar aqui pelo valor que sai daqui, da altura desse degrau, mais o gap que a gente estabelece. Então é assim que ele funciona, até chegar ao último ponto. Então esse node aqui é um for interativo para cada ponto. E esse cálculo é referente, a gente vai fazendo de acordo com cada ponto. Agora, para a gente gerar a rotação, a gente atributo wrangle novamente aqui. Eu vou criar o código e depois eu explico aqui cada linha. Agora explicando o código, a ideia é bem similar ao que a gente fez nesse código aqui para estabelecer a altura de cada degrau aqui. A gente está trabalhando para cada ponto e estabelecendo a altura para ele aqui. Aqui eu criei o nome errado aqui, não era para ser axis, era para ser angle. Eu aproveito e já explico aqui. Eu posso deletar aqui, delete, e a gente vai adicionar o nosso ângulo aqui. E na interface quando a gente cria por padrão, ele vem para 0 e 1, vou colocar 360 aqui. Apply Accept. Então o que a gente está fazendo aqui agora que eu corrigi o nome, a nomenclatura, a gente está criando o ângulo que a gente quer rotacionar os nossos degraus aqui, e aqui o Houdini tem um parâmetro chamado oriente que a gente costuma utilizar para criar rotações, e a gente utilizou a função quaternion, que ele vai pegar o ângulo que a gente quer fazer a rotação. Eu tive que transformar esse ângulo porque o quaternion trabalha com radianos, então a gente pega o valor que a gente está trabalhando, converte em radianos, e a gente precisa de um vetor aqui. Aí eu estou estabelecendo que as rotações vão ser feitas no eixo Y. E se agora eu clicar aqui, a gente cria a rotação aqui nos nossos degraus. Mas, por exemplo, como eu estabeleci aqui o Y, se eu jogar aqui
para o Z, ele vai fazer a rotação para o sentido Z aqui. Aí a mesma coisa se fosse para o eixo X aqui, só muda o eixo de rotação aqui, e no caso a gente quer fazer no eixo Y, para gerar a rotação. Agora a gente pode criar algumas correções aqui. Eu utilizei o Match Size para ajudar aqui. Ele basicamente é um node que nos ajuda a posicionar os nossos objetos. Por padrão aqui, quando a gente traz, ele centraliza o nosso objeto na origem, voltando como se fosse o box original. Então, para o Y eu quero que ele não faça nada, que ele não altere, e eu vou querer que o Z seja o mínimo, então ele vai estar para cá, está sempre positivo. E com essa alteração a gente vai ter algo assim. A gente tem a nossa linha aqui e vamos aproveitar o controle e ajustar. Podemos ajustar a altura, reduzir um pouco aqui. Fazendo algumas correções aqui, aquele momento que é bom a gente estar criando as coisas visualmente, que a gente só colocando os parâmetros, às vezes as coisas parecem que não estão fazendo sentido. Então o que eu corrigi aqui, antes eu estava usando isso aqui center e esse aqui min, e o width não estava no lugar certo aqui. Então o que eu fiz foi usar o X no min e o Z no center. Aí agora o width faz sentido, a alteração que a gente está fazendo, e o depth também. Agora, para gerar o tubo aqui, que nem a gente fez um suporte da escada linear, aí eu vou criar ele aqui como suporte da nossa escada espiral aqui. Então vou usar um sweep. Aí um ponto importante aqui, que um dos motivos de eu também ter separado, eu poderia escrever esses dois códigos num único wrangle. Se eu fizer o sweep saindo daqui, vir aqui em roundTube, a gente vai ver que ele herda a rotação que a gente criou nesse node. Então, para evitar esse problema, eu criei aqui, só tirar a visualização daqui, e eu já vou unir esses dois aqui. Selecionei os dois nodes, com Alt pressionar, cliquei e arrastei, e eu gerei o mesh já aqui automaticamente. Aí aqui eu posso diminuir, e para os degraus não fiquem atravessando o nosso tubo, o que eu fiz foi adicionar um transform aqui. Só vou ver qual eixo que a gente tem que trabalhar, é o eixo X mesmo. Vou pegar aqui copy parameter, paste relative reference. Com isso a gente tem o espaçamento, e o editar aqui, ele vai respeitar esse raio do nosso tubo aqui que sai da nossa escada. Aqui no end caps vou deixar assim um polygon só para ficar fechado ali. Aí uma coisa que eu percebi é que ele fica para cima. Aí eu alterei o YMin para YMax. Aí a gente tem o degrau finalizando junto com aqui esse tubo. Só que aqui ele fica, ponto zero fica nessa situação aqui. Aí o que eu fiz foi... Agora, para remover esse degrau aqui, eu vou fazer o seguinte. Entre os dois nodes aqui, eu vou adicionar um sort. Aqui, point sort, eu vou colocar Y para garantir que que o ponto zero vai ser sempre o de baixo aqui. Aí eu vou usar um blast, digitar 0 aqui, e eu vou usar points para garantir que eu estou deletando o ponto zero mesmo. Por padrão ele deleta a primitiva inteira aqui, que é no caso a linha.
E com isso a gente tem o nosso... E com isso a gente tem a nossa escada em espiral aqui. Só a gente finalizar trazendo os parâmetros para transformar ele numa ferramenta. Adicionei alguns parâmetros a mais aqui. Agora só vou copiar eles para finalizar aqui essa parte. E com isso a gente construiu a versão espiral da nossa escada aqui. Aí se a gente for transformar só ela em ferramenta, é o mesmo esquema, seleciona tudo aqui. Aí criar e vir aqui e só a gente jogar todos os parâmetros que a gente criou para cá. Às vezes coloco o separador aqui só para dar uma organizada. Esse daqui para as configurações padrões do degrau isolado ali. Agora a gente tem os parâmetros todos separadinhos aqui. A gente pode ir editando da forma que a gente achar melhor aqui. Aí eu vou fazer um geometry aqui e aproveitar que a gente já tem as duas construções e pegar, que aqui ele vai ser pegando os dois. Então vamos aproveitar o setup que a gente já criou aqui. Eu vou começar trazendo o setup da nossa escada linear. Eu vou selecionar todos aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui. Agora eu só vou deletar todos esses códigos aqui porque eles estão puxando do HDE que a gente criou. Então vou deletar. Sempre que a gente começa a mexer, a gente vê parâmetros que a gente pode trazer para editar, trazer aqui para o nosso controle para melhorar a nossa ferramenta. E eu vou trazer agora o espiral. Eu vou aí algumas coisas que eu já vou corrigir. Eu vou usar esse controlador como base agora. Então vou copiar o parâmetro e colar aqui. Vou colocar uma pasta aqui e organizar ele. Vou chamar esse aqui de linear. Jogar todas essas informações para cá. Vou dar um apply. A gente vai ter aqui. Eu vou criar um outro. Chamar de espiral. E aí vai ser... Aí uma coisa... Algumas informações vai ser similar para os dois. Então eu vou deixar o que for similar para os dois fora. Praticamente todos eles aqui. Mas eu vou trazer também aqui mais um float.
Então vamos ter informação aqui que vai ser só pro linear e alguma informação que vai ser só pro espiral. Vou dar um apply aqui. Aí a gente tem organizado aqui, jogar aqui. No espiral a gente vai ter o ângulo. Aí a gente vai ter isso daqui. Depois eu vou organizar a interface de uma forma que o que a gente selecionar só vai aparecer os parâmetros do que a gente tiver selecionado. Agora eu só vou aplicar os parâmetros que eu adicionei agora para o nosso aqui para a escada espiral. Agora eu vou usar um switch if. Basicamente eu preciso criar uma expressão aqui que me diga se eu quero usar linear ou espiral. Para isso eu vou criar eu só estava vendo aqui para lembrar qual era, então eu vou utilizar esse button strip aqui, vou deixar ele aqui primeiro, vou chamei aqui de stairs type e por padrão vou deixar 0 mesmo, e aqui ele vem como múltiplas, eu vou colocar esse Replace Fixed Single Selection menu. Então aqui eu posso definir que o 0, que é o valor que ele vai ter, vai ser o linear. E o 1, ele vai ser o espiral. Eu vou dar um apply, accept, dar um copy parameter e paste relative reference. Aí com isso eu consigo selecionar qual tipo de escada que eu estou trabalhando. E para facilitar a nossa vida eu vou editar aqui. Ele vem como tab, eu vou usar como collapse os dois aqui. Dar um apply. E eu vou fazer que eles sejam só visíveis quando o seu tipo tiver selecionado. Então, quando eu colocar aqui linear, quando eu quero que ele esconda aqui, when, hide when, aí a anotação aqui eu tenho que abre, fecha chaves, o type for igual a 1. Se o type for igual a 1, o linear vai estar escondido. Então, dá um enter aqui e o espiral já é o contrário. Eu quero que ele esconda quando o type for 0. Então vou dar um apply e accept. Então agora quando eu seleciono aqui o linear, eu só tenho as opções do linear aqui para editar. Só tenho que passar essa configuração aqui, copy parameter, paste relative reference. Para editar aqui, e se eu vim aqui no
espiral, a gente só tem as configurações do espiral para editar aqui. E aqui vai ser equivalente aos dois tipos de escada que a gente está trabalhando. Aqui ele mantém essas configurações. Aí, esse daqui é uma das formas de usar o switch if. A gente tem dois tipos de escada e a gente quer selecionar uma delas. A gente cria um parâmetro aqui que vai guiar esse switch. É uma condicional que a gente viu no vídeo de condicionais ali do if, a gente viu mais programação, e esse daqui é uma forma da gente usar o switch if dentro aqui do Houdini. Quando a gente tem, nesse exemplo aqui, dois tipos de escadas e a gente quer selecionar um tipo delas, e também mostrei uma forma de organizar aqui a nossa interface, de só mostrar as configurações do que a gente está trabalhando exatamente, para não ficar mexendo em configuração que a gente não vê na tela. Aí é questão de ir mexer parâmetros, ajustar valores, por exemplo aqui no linear. Deixar 001. Posso até pegar a mesma daqui. Usar o padrão .025. Sept. Aí tem um intervalo aqui que a gente pode trabalhar, que a gente pode achar interessante, e a gente tem agora uma ferramenta um pouco mais robusta. Ele não é um HDA ainda, então eu fiz aqui para a gente separar as duas configurações aqui, estabelecer o que era padrão dos dois aqui e o que tinha de diferente entre essas duas construções. Aí eu só vou selecionar tudo, assets, e criar um HDA. Agora só puxar todos os parâmetros aqui. Outra forma de trazer os parâmetros aqui a gente tem, eu estou arrastando direto da interface, e a gente pode vir aqui direto no Node. A gente criou o nosso Node aqui de stairs, aí eu fui no controller e só trouxe as pastinhas aqui, que eu não consigo trazer a pasta diretamente. A gente poderia só clicar aqui tudo, vou deletar aqui, posso só clicar e arrastar aqui. A gente tem todos os parâmetros de uma forma mais fácil aqui do que arrastando um por um. Dá um apply, accept, e com isso a gente tem já ele configurado aqui. Quando a gente arrasta diretamente ali, e a gente consegue editar nossa escada aqui. Então é isso que eu separei para o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.